Você já se perguntou por quê? Mesmo conhecendo tantos versículos, tantas doutrinas, tantos sermões, sua vida continua exatamente a mesma? Por que o conhecimento que enche sua mente não transforma seu coração? Hoje vamos descobrir a verdade por trás dessa angústia que atormenta milhares de cristãos. Amados irmãos, quantos de nós já nos sentamos nos bancos da igreja, domingo após domingo, ouvindo sermões poderosos, lendo versículos que nos tocam profundamente, decorando promessas que parecem ter sido escritas especialmente para nós? Quantos já sublinharam suas Bíblias com caneta marca-texto, encheram cadernos de anotações, assistiram a inúmeros vídeos sobre a palavra de Deus? E ainda assim, quando olhamos para dentro de nós mesmos, quando examinamos honestamente nosso coração, nos deparamos com uma pergunta assustadora: por que nada mudou? Por que, apesar de todo esse conhecimento, continuamos presos aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, às mesmas derrotas? Esta é uma das questões mais angustiantes que um cristão pode enfrentar. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou tão poderosamente, costumava alertar seus ouvintes sobre o perigo de se tornarem meros colecionadores de verdades espirituais, sem nunca permitir que essas verdades os transformassem. Ele dizia que há uma diferença abismal entre conhecer a Cristo com a mente e conhecê-lo com o coração. E quantos de nós, meus queridos, temos vivido nessa perigosa ilusão de que conhecimento e transformação são a mesma coisa? Spurgeon observava em seu ministério algo que nos deveria fazer tremer. Pessoas que conseguiam debater teologia, que conheciam as Escrituras de ponta a ponta, mas cujas vidas permaneciam áridas, sem fruto, sem mudança real. Elas sabiam tudo sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Sabiam sobre o caminho, mas não andavam nele. Conheciam a verdade, mas não eram libertos por ela. Vejam o que Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome. Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. Que palavras solenes, que advertência terrível. Percebam que Jesus não está falando de pessoas que nunca ouviram falar dele. Não está se referindo àqueles que ignoram as Escrituras. Ele está falando de pessoas que o chamavam de Senhor, que profetizavam, que faziam milagres em seu nome. Eram pessoas com conhecimento, com atividade religiosa, com até manifestações sobrenaturais. Mas faltava-lhes algo essencial, uma transformação genuína do coração. O apóstolo Tiago nos alerta em sua epístola, no capítulo 1, versículos 22 a 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Que ilustração perfeita! Olhamos para o espelho da palavra, vemos nossas imperfeições, nossos pecados, nossas falhas, mas então saímos e continuamos exatamente como estávamos. O problema, meus amados, não está na falta de informação. Vivemos em uma época onde temos acesso a mais conhecimento bíblico do que qualquer geração anterior. Temos pregações, livros, estudos bíblicos, vídeos, podcasts, aplicativos de Bíblia. Nunca foi tão fácil aprender sobre Deus. E ainda assim, nunca houve uma geração tão cheia de cristãos que sabem tanto, mas vivem tão pouco daquilo que sabem. A verdade dolorosa é que nos tornamos experts em acumular conhecimento espiritual, mas fracassamos miseravelmente em aplicá-lo. Somos como aquele homem que estuda a agricultura por anos, conhece todas as técnicas de plantio, sabe tudo sobre solo, clima, estações, mas nunca planta uma única semente. Seu conhecimento é vasto, mas sua colheita é inexistente. De que adianta todo esse saber se a terra do nosso coração permanece estéril? E aqui reside uma das armadilhas mais sutis do inimigo de nossas almas. Ele nos faz acreditar que conhecimento é sinônimo de espiritualidade. Pensamos que porque assistimos a um vídeo edificante pela manhã, já cumprimos nossa obrigação espiritual.
Acreditamos que porque lemos um capítulo da Bíblia, estamos crescendo. Mas crescimento real não é medido pelo que entra em nossa mente, e sim pelo que sai em nossa vida. Jesus contou a parábola do semeador, registrada em Mateus 13, onde a semente da palavra cai em diferentes tipos de solo. E o que determina a frutificação não é a qualidade da semente, pois ela é sempre a mesma. O que determina o resultado é a condição do coração que a recebe. Alguns corações são como o caminho endurecido, onde a palavra nem mesmo penetra. Outros são como solo pedregoso, onde há entusiasmo inicial, mas nenhuma profundidade. Há aqueles que são como terreno cheio de espinhos, onde a palavra é sufocada pelas preocupações do mundo. E então há a boa terra que ouve, compreende e frutifica. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos não é quanto eu sei. A pergunta é: que tipo de solo tem sido meu coração? Porque podemos ter toda a teologia correta, toda a doutrina ortodoxa, todo o conhecimento bíblico, e ainda assim ter um coração endurecido, superficial ou sufocado pelas coisas deste mundo. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1 da primeira epístola: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Que verdade profunda! O conhecimento por si só não produz transformação. Na verdade, ele pode produzir algo muito pior: orgulho espiritual. Podemos nos tornar arrogantes por causa daquilo que sabemos, olhando com desdém para aqueles que sabem menos, enquanto nossa própria vida permanece em ruínas. Já conheci pessoas que conseguiam citar versículos de cor, mas eram amargas e cheias de ressentimento. Vi indivíduos que tinham diplomas em teologia, mas eram incapazes de perdoar uma ofensa simples. Conheci cristãos que sabiam explicar as mais complexas doutrinas, mas tratavam suas famílias com aspereza e indiferença. O conhecimento estava lá, abundante e preciso, mas a transformação, aquela mudança profunda que só o Espírito Santo pode operar, estava ausente. E aqui chegamos ao cerne da questão. Por que sabemos tanto, mas mudamos tão pouco? Porque confundimos informação com transformação. Porque tratamos a palavra de Deus como um manual de instruções a ser estudado, e não como uma espada viva que deve penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas, julgando os pensamentos e intenções do coração, como nos diz Hebreus 4, versículo 12. Não basta ler a Bíblia. É preciso permitir que a Bíblia nos leia. Não basta estudar as Escrituras. É preciso que as Escrituras nos examinem. Não basta conhecer a vontade de Deus. É preciso submeter nossa vontade à dele. E esta é a parte mais difícil, aquela que a maioria de nós evita cuidadosamente. Se você chegou até aqui, peço que se inscreva neste canal. Há muito mais que Deus quer nos revelar sobre como sair dessa prisão do conhecimento estéril e entrar na liberdade da transformação genuína. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada, dê uma olhada no nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, que está no primeiro comentário fixado. Não é mais um material para acumular, é um convite para viver diferente. Precisamos entender algo fundamental. O conhecimento bíblico nunca foi projetado por Deus para ser um fim em si mesmo. Ele é um meio, uma ferramenta, um instrumento para nos levar a algo muito maior. Quando tratamos o conhecimento como se fosse a própria meta, perdemos completamente o propósito divino para nossas vidas. É como se alguém recebesse um mapa do tesouro e passasse a vida inteira estudando o mapa, admirando seus detalhes, memorizando cada linha e símbolo, mas nunca saísse em busca do tesouro. Em João capítulo 5, versículos 39 a 40, Jesus confronta os líderes religiosos de sua época com palavras que deveriam nos fazer parar e refletir profundamente. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Que repreensão poderosa! Aqueles homens conheciam as Escrituras melhor do que ninguém. Podiam recitar a lei de memória, debatiam os profetas, discutiam as minúcias da tradição, mas perderam completamente o ponto central. As Escrituras apontam para Cristo, e é somente em Cristo que encontramos vida. Podemos estudar a Bíblia como quem estuda qualquer outro livro, com interesse intelectual, com curiosidade histórica, com fascínio literário.
Mas se não permitirmos que ela nos conduza a um encontro transformador com o Deus vivo, todo o nosso estudo será em vão. Será como examinar detalhadamente uma fotografia de comida quando estamos famintos. A imagem pode ser linda, pode despertar nosso apetite, mas não nos alimentará. Precisamos da realidade, não apenas da representação. O problema que muitos de nós enfrentamos é que desenvolvemos uma habilidade impressionante de separar nossa vida espiritual de nossa vida prática. Vamos à igreja no domingo e somos uma pessoa. Na segunda-feira, no trabalho, somos outra completamente diferente. Oramos pela manhã e falamos com Deus sobre amor e perdão. Mas à tarde, estamos guardando mágoa de um colega. Lemos sobre humildade na Escritura, mas vivemos buscando reconhecimento e aplausos. Aprendemos sobre generosidade nos sermões, mas somos avarentos com nosso tempo, nossos recursos, nossa compaixão. Esta compartimentalização da fé é mortal para a alma. Tiago nos adverte no capítulo 1, versículo 8, que o homem de coração dividido é instável em todos os seus caminhos. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos ter dois corações, um para as coisas de Deus e outro para as coisas do mundo. A transformação genuína acontece quando todo o nosso ser, em todas as áreas da vida, se rende ao senhorio de Cristo. Vejam o que aconteceu com os fariseus. Eles eram os experts da religião. Conheciam a lei nos mínimos detalhes. Jejuavam, oravam, davam o dízimo até das ervas do jardim. Externamente eram impecáveis. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Por quê? Porque todo aquele conhecimento, toda aquela prática religiosa não havia transformado seus corações. Eles permaneciam orgulhosos, julgadores, hipócritas e duros. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Eles eram meticulosos nas pequenas coisas da religião, mas falhavam completamente no que realmente importava. Conheciam os mandamentos, mas não viviam o coração dos mandamentos. E nós, meus amados, quantas vezes não fazemos exatamente a mesma coisa? Somos cuidadosos com certas práticas religiosas, mas negligenciamos o amor ao próximo. Somos rigorosos com alguns aspectos da doutrina, mas deixamos de lado a compaixão. Somos zelosos por nossa denominação, mas frios no relacionamento com Deus. Acumulamos conhecimento teológico, mas falhamos em produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo nos diz em Gálatas 6, versículo 3, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Que advertência solene! É possível nos enganarmos completamente sobre nossa própria condição espiritual. Podemos pensar que estamos bem porque sabemos muito, porque frequentamos a igreja, porque temos uma rotina devocional, mas estar completamente enganados sobre nossa real proximidade com Deus. O engano é perigoso, porque nos mantém em uma falsa sensação de segurança. Pensamos que estamos crescendo porque nossa biblioteca teológica está crescendo. Acreditamos que estamos amadurecendo porque assistimos a cada vez mais pregações. Imaginamos que estamos nos santificando porque conhecemos mais versículos. Mas crescimento real, amadurecimento verdadeiro, santificação genuína, são medidos por algo muito diferente. Estamos nos tornando mais parecidos com Cristo? Esta é a pergunta que deve nos guiar. Não quanto eu sei, mas quanto eu amo. Não quantos versículos decorei, mas quantas vezes perdoei. Não quantas doutrinas domino, mas quanta mansidão demonstro. Não quão eloquente é minha oração, mas quão sincero é meu coração. Porque no final das contas, Deus não está impressionado com nossa capacidade intelectual. Ele está procurando corações que se rendem completamente a Ele. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, conforme registrado em Mateus 22, versículos 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele.
ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todo o conhecimento bíblico que acumulamos deve nos levar a estes 2 lugares: amor a Deus e amor ao próximo. Se nosso conhecimento não está produzindo amor, há algo profundamente errado. Se nossa teologia não está nos tornando mais compassivos, mais pacientes, mais generosos, mais perdoadores, então não estamos realmente compreendendo as Escrituras, por mais que pensemos que compreendemos. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus sempre produz transformação. Sempre, sem exceção. O profeta Oséias declarou, no capítulo 6, versículo 6, pois desejo misericórdia, e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Percebam que Deus não está dizendo que os sacrifícios eram desnecessários. Ele os havia ordenado, mas ele está revelando uma verdade essencial. O ritual sem transformação do coração é vazio. O conhecimento que não leva a um relacionamento íntimo com Deus é inútil. As práticas religiosas que não resultam em misericórdia e justiça são rejeitadas por ele. Chegamos então a uma conclusão inevitável. Se sabemos tanto, mas nada muda em nós, é porque estamos tratando nossa fé como um exercício acadêmico, não como um relacionamento vivo. Estamos colecionando informações sobre Deus, mas não estamos conhecendo a Deus. Estamos estudando o caminho, mas não estamos andando nele. Estamos admirando a luz, mas permanecemos nas trevas. Há um momento na vida de todo crente em que precisamos parar de acumular e começar a aplicar. Precisamos deixar de ser eternos estudantes e nos tornarmos praticantes da palavra. Mas aqui encontramos um dos maiores obstáculos à transformação genuína: nossa resistência à mudança. Sabemos o que deveríamos fazer, conhecemos o caminho certo, mas simplesmente não queremos pagar o preço da obediência. Preferimos a segurança de nossos velhos hábitos, por mais destrutivos que sejam, ao desconforto de uma vida transformada. Pense no jovem rico que veio a Jesus, relatado em Marcos capítulo 10. Ele conhecia os mandamentos, havia guardado tudo desde a sua juventude. Mas quando Jesus lhe disse para vender tudo e segui-lo, ele se retirou triste, porque tinha muitas posses. Aqui estava um homem com conhecimento, com prática religiosa, com sinceridade, mas que não estava disposto a fazer a única coisa necessária: render completamente sua vida a Cristo. Ele queria a vida eterna, mas não queria pagar o preço da transformação. Queria seguir a Jesus, mas com suas próprias condições. Quantos de nós somos exatamente como aquele jovem? Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos abrir mão de nossos ídolos. Desejamos a presença do Espírito Santo, mas não queremos abandonar nossos pecados secretos. Ansiamos por uma vida de vitória, mas não estamos dispostos a morrer para nós mesmos. Queremos a coroa, mas rejeitamos a cruz. E assim permanecemos presos, sabendo muito, mas vivendo pouco. A verdade inconveniente é esta: transformação dói. Mudança genuína exige que confrontemos aspectos de nós mesmos que preferíamos manter escondidos. Requer que abandonemos padrões de comportamento que nos acompanham há décadas. Demanda que perdoemos quando tudo em nós grita por vingança. Exige que amemos quando seria mais fácil odiar. Pede que sirvamos quando preferiríamos ser servidos. E esta é a razão pela qual tantos de nós escolhemos permanecer na superfície do conhecimento, sem jamais mergulhar nas águas profundas da transformação. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam as palavras: sacrifício vivo, transformação, renovação da mente. Sacrifício vivo significa morrer diariamente para nossos desejos egoístas. Significa colocar no altar não apenas nossas posses, mas nossa vontade, nossos planos, nossos sonhos, e permitir que Deus faça deles o que Ele quiser. Isto não acontece em um único momento dramático. Acontece em 1000 pequenas decisões ao longo de cada dia. Na escolha de responder com paciência quando somos provocados. Na decisão de falar a verdade
quando seria mais conveniente mentir, na determinação de perdoar quando a mágoa ainda está fresca. A transformação pela renovação da mente é um processo contínuo. Não é algo que acontece porque assistimos a um vídeo inspirador ou lemos um versículo bonito. Acontece quando, dia após dia, escolhemos submeter nossos pensamentos à palavra de Deus. Quando confrontamos nossas mentiras com a verdade das Escrituras. Quando substituímos nossos padrões mundanos pelos princípios do reino. Quando permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui está o problema. Muitos de nós queremos uma transformação instantânea, sem processo. Queremos acordar um dia completamente diferentes, sem ter que passar pelo trabalho árduo de cooperar com o Espírito Santo em nossa santificação. É como querer músculos fortes sem fazer exercícios, ou uma colheita abundante sem plantar e cultivar. Simplesmente não funciona assim. Deus poderia nos transformar instantaneamente, certamente. Mas Ele escolheu um caminho diferente, um caminho que requer nossa participação ativa, nossa escolha diária de obediência. Em Filipenses 2, versículos 12 e 13, encontramos esta verdade equilibrada. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Notem, nós devemos colocar em ação, mas é Deus quem efetua. Há uma cooperação misteriosa entre a graça divina e o esforço humano. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. A transformação não é o meio da salvação, mas é a evidência dela. Se realmente nascemos de novo, se o Espírito Santo realmente habita em nós, então haverá mudança, haverá fruto, haverá crescimento. Pode ser lento, pode ser gradual, mas será real e visível. Uma árvore viva sempre produz fruto na estação apropriada. Uma fé viva sempre produz obras correspondentes. Tiago é direto ao escrever no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Palavras duras, mas necessárias. Podemos professar fé, podemos declarar doutrinas corretas, podemos até ter experiências emocionais intensas, mas se nossa vida não muda, se nosso caráter permanece o mesmo, se continuamos vivendo exatamente como vivíamos antes de conhecer a Cristo, então precisamos questionar seriamente se nossa fé é genuína. Isto não é uma mensagem para nos atormentar ou nos encher de culpa. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança, porque admitir que há um problema é o primeiro passo para a solução. Se você está se perguntando por que sabe tanto, mas nada muda, parabéns. Você já deu o primeiro passo crucial. Reconheceu que há algo errado. Muitos nem sequer chegam a esse ponto. Vivem em negação constante, convencidos de que estão bem porque sabem as respostas certas e dizem as palavras certas. Jesus contou a parábola de 2 filhos em Mateus 21, versículos 28 a 31. O pai pediu a ambos que fossem trabalhar na vinha. O primeiro disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. O segundo disse que iria, mas não foi. Jesus perguntou qual dos dois fez a vontade do pai, e a resposta é óbvia. Aquele que realmente foi, independentemente do que disse inicialmente. Deus não se impressiona com nossas palavras bonitas ou nossas intenções nobres. Ele observa nossa obediência real. Quantas vezes não somos como aquele segundo filho? Dizemos amém aos sermões, concordamos com os versículos, afirmamos que vamos mudar, prometemos que desta vez será diferente. Mas quando chega a hora de agir, quando surge a oportunidade de obedecer, quando enfrentamos a escolha entre o certo e o conveniente, falhamos. E então voltamos no próximo domingo. Ouvimos outra mensagem, fazemos as mesmas promessas, e o ciclo continua indefinidamente. Precisamos quebrar este ciclo. Precisamos passar da intenção para a ação, do conhecimento para a prática, da admiração para a obediência. E isto começa com uma decisão radical, de parar de brincar de ser cristão e realmente viver como discípulo de Cristo. Discípulo não é alguém que apenas aprende, é alguém que segue, que imita, que se torna semelhante ao Mestre. Então, como saímos deste lugar de conhecimento estéril
e entramos na jornada da transformação genuína? A resposta é mais simples do que imaginamos, embora seja uma das coisas mais difíceis que faremos. Precisamos parar de apenas ouvir e começar a obedecer. Precisamos deixar de ser espectadores e nos tornarmos participantes. Precisamos sair da arquibancada e entrar no campo de batalha da vida cristã prática. A primeira coisa que devemos fazer é ser honestos com Deus sobre nossa condição. Não adianta fingir que está tudo bem quando não está. Deus já conhece cada canto escuro de nosso coração, cada pecado secreto, cada área de rebeldia. Ele não se choca com nossa sinceridade. Na verdade, ele a convida. O salmista escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esta oração requer coragem tremenda. Estamos pedindo a Deus que exponha tudo o que está errado em nós. Estamos convidando o Espírito Santo a trazer à luz aquelas coisas que preferíamos manter escondidas. Mas sem este passo de honestidade brutal, não pode haver transformação real. É como um paciente que vai ao médico, mas se recusa a revelar seus sintomas. Como pode haver cura se não admitimos que estamos doentes? Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendeu isto profundamente. Depois de seu terrível pecado com Batseba e do assassinato de Urias, ele poderia ter tentado esconder, justificar ou minimizar o que fez. Mas quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não ofereceu desculpas. Simplesmente disse: pequei contra o Senhor. E então escreveu o Salmo 51. Aquela oração maravilhosa de arrependimento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Percebam o que Davi está pedindo. Um coração puro e um espírito renovado. Ele reconhece que o problema não está na superfície, mas nas profundezas de seu ser. Não adianta apenas mudar comportamentos externos, é preciso uma transformação radical do interior. E esta transformação só Deus pode operar. Nós não conseguimos purificar nosso próprio coração. Não temos poder para renovar nosso próprio espírito. Mas Deus tem. E Ele o fará se nos humilharmos diante dele e pedirmos sinceramente. O segundo passo crucial é aplicar especificamente o que já sabemos. Não precisamos de mais conhecimento antes de começar a obedecer. Se Deus já nos mostrou algo que precisamos mudar, então é hora de mudar. Se o Espírito Santo já nos convenceu de um pecado específico, então é hora de abandoná-lo. Se já sabemos que devemos perdoar alguém, então é hora de perdoar. Não podemos continuar adiando a obediência enquanto buscamos mais informação. Jesus disse em Lucas 11, versículo 28, Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A bênção não está no ouvir, mas no obedecer. Podemos ouvir 1000 sermões e ler a Bíblia 100 vezes, mas se não obedecermos ao que já conhecemos, permaneceremos exatamente onde estamos. A transformação começa quando damos o primeiro passo de obediência, por menor que seja. Talvez Deus esteja lhe pedindo para reconciliar-se com alguém. Talvez Ele esteja chamando você a abandonar um hábito destrutivo. Talvez Ele esteja pedindo que você seja mais generoso, mais paciente, mais humilde. Talvez Ele esteja mostrando uma área de sua vida onde você tem vivido em hipocrisia. Seja o que for, não espere até sentir-se pronto. Não espere até que as circunstâncias sejam perfeitas. Obedeça agora, e Deus dará a graça necessária no processo. O terceiro elemento essencial é a dependência constante do Espírito Santo. Não podemos nos transformar por força de vontade ou disciplina própria. Paulo expressa esta luta em Romanos 7, versículos 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Que descrição honesta da condição humana. Mas Paulo não para aí. Ele continua no capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A vitória não vem de nós mesmos, vem do Espírito Santo operando em nós. Nossa parte é render-nos continuamente a Ele, permitir que Ele nos encha, obedecer aos seus impulsos e direção.
Quando tentamos viver a vida cristã em nossa própria força, falhamos miseravelmente. Mas quando nos submetemos ao Espírito, Ele produz em nós o fruto que jamais conseguiríamos produzir sozinhos. É vital também compreender que a transformação raramente acontece em isolamento. Deus nos colocou em uma comunidade, o corpo de Cristo, exatamente porque precisamos uns dos outros. Provérbios 27, versículo 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Precisamos de irmãos e irmãs que nos amem o suficiente para nos confrontar quando estamos errados, para nos encorajar quando estamos desanimados, para nos lembrar da verdade quando estamos sendo enganados. Se você está tentando crescer espiritualmente sozinho, está se privando de um dos principais instrumentos que Deus designou para sua transformação. Não estou falando apenas de frequentar cultos, mas de relacionamentos genuínos, onde há transparência, vulnerabilidade e prestação de contas. Hebreus 10, versículos 24 e 25 nos exorta: Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Outro aspecto que não podemos ignorar é a importância da meditação profunda nas Escrituras. Não estou falando de leitura rápida ou superficial. Estou falando de ruminar a palavra, de deixá-la penetrar profundamente em nossa alma, de permitir que ela questione nossos pressupostos e confronte nossos ídolos. Josué 1, versículo 8 nos instrui: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar não é o mesmo que memorizar. Podemos decorar versículos inteiros, sem que eles toquem nosso coração. Meditar é mastigar lentamente a palavra, extrair todo o seu sabor, permitir que ela nos nutra em profundidade. É fazer perguntas como: o que este texto revela sobre o caráter de Deus? O que ele expõe sobre minha própria condição? Como devo viver diferentemente à luz desta verdade? Finalmente, precisamos cultivar uma vida de oração que vá além de petições e inclua adoração, confissão e escuta. Tiago 5, versículo 16 nos diz: Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração não é apenas falar com Deus sobre nossas necessidades. É abrir nosso coração diante dele, permitir que ele fale conosco, render nossa vontade a dele. Quando realmente oramos, quando entramos na presença de Deus com sinceridade e humildade, somos transformados. É impossível passar tempo genuíno com o Santo dos Santos e permanecer o mesmo. Sua santidade expõe nossa pecaminosidade. Sua pureza revela nossa contaminação. Seu amor derrete nossa dureza. Sua graça nos capacita a mudar. Amados irmãos, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que este seja apenas o início de uma jornada nova para cada um de vocês. A pergunta que fizemos no começo continua ecoando: por que eu sei tanto, mas nada muda dentro de mim? Agora você conhece a resposta. Não é falta de informação, é falta de aplicação, de rendição, de obediência genuína. Mas hoje pode ser o dia em que isso muda. Hoje pode ser o dia em que você decide sair do conhecimento estéril e entrar na transformação real. Agradeço profundamente a cada um que assistiu até aqui. Sua dedicação em buscar crescimento espiritual genuíno é admirável. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente abaixo compartilhando como Deus tem falado com você. Sua participação ajuda outras pessoas a também encontrarem estas verdades. E se você deseja dar passos práticos em direção a uma intimidade renovada com Deus, não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. A jornada está apenas começando.